Boa noite, eu sou Camila de Ávila, jornalista do Minas Tênis Clube. Entre novembro de 2020 e janeiro de 2021, mesmo em meio à pandemia da Covid-19, o Centro Cultural Unimed BH Minas, com patrocínio master do Instituto Unimed BH, produziu a mostra Amilcar de Castro Matéria e Luz, que celebrou 100 anos do artista mineiro Amilcar de Castro, com curadoria de Rodrigo de Castro, artista premiado e filho do mestre. A exposição ocupou os 412 metros quadrados da Galeria de Arte do Centro Cultural Unimed BH Minas, com 50 obras de Amilcar, entre esculturas, eucatex, papel e telas. Além da exposição física, por conta da pandemia, foi produzida uma websérie com 5 vídeos curtos em que as obras de Amilcar foram apresentadas por tipologia. Também fez parte das séries vídeos com depoimentos de artistas, curadores e críticos que reverenciaram a obra de Amilcar de Castro. Mesmo com o isolamento social, a mostra esteve por um período aberta para visitação, respeitando os protocolos de biossegurança da Prefeitura de Belo Horizonte. A exposição foi pauta para a imprensa especializada e não especializada, tanto aqui na capital mineira, como também em São Paulo. A partir de hoje, no site do Minas Tênis Clube, será disponibilizado o arquivo em PDF do catálogo da exposição Amilcar de Castro Matéria e Luz. Esse aqui. O projeto desse catálogo é da designer Lúcia Nemer, junto com o Martuzzi Fornaciari, produzido também pela NF Design, fotografias de Denise Andrade, Eduardo Eckenfels e do acervo do Instituto Amilcar de Castro. Para celebrar o lançamento desta publicação, vamos conversar com Rodrigo de Castro, curador da exposição Amilcar de Castro Matéria e Luz e filho do mestre. Bem-vindo, Rodrigo, tudo bem? Aqui é o seguinte, primeira coisa que eu acho que é legal da gente saber é como que a arte surgiu na vida do Amilcar. Isso é uma coisa curiosa, né? Porque o Amilcar é o primeiro filho de um grande jurista, desembargador, e deveria, seguindo as tradições, principalmente as mineiras, seguir a carreira do pai e se tornar também um profissional dessa área. E ele foi orientado pelo pai a estudar direito, se formou na Universidade Federal de Minas Gerais e parecia que tudo caminhava para que ele também fosse um jurista. Mas ele não se identificava muito com aquilo. E nos primeiros anos da faculdade ele começou a frequentar a Escola Guinhar, que foi inaugurada ali no Parque Municipal de Belo Horizonte, através de uma iniciativa do Juscelino Kubitschek, que na época era prefeito da cidade. Meu pai se formou em 45 e já nessa época frequentava a escola do Guinhar e continuou, mesmo após a formatura na universidade, continuou a frequentar e principalmente se interessava muito pelo desenho, né? E em 1947 existem dois desenhos que perduraram, né, e conseguiram atravessar o tempo, que mostram como era, né, os traços do Amilcar naquela época, e como que de um desenho para o outro já começa a ter uma modificação bastante significativa. Num primeiro desenho, a gente vê uns traços mais preocupados em representar o universo do lado de fora, então tem uma paisagem. E no próximo desenho a gente vê já uns telhados de umas casas de Ouro Preto, mas sem muita identidade com o mundo real, mais caminhando para uma coisa mais abstrata.
E nesses planos desses telhados eu consigo enxergar já o prenúncio dos planos que uns anos depois seriam as esculturas. E assim, então, ele começou a se interessar e a cada vez mais ter para ele como a arte algo maior e mais importante do que a carreira que poderia ter sido no mundo das leis. Então a gente pode dizer que ele começou aí no mundo da arte por meio dos desenhos e em seguida já vieram as esculturas. É isso? Conta aí como é que é essa história, como é que foi essa trajetória, até ele chegar no que a gente mais conhece de Amilcar, que são as esculturas, né? Quando ele deixa Belo Horizonte e muda-se para o Rio de Janeiro, as coisas ganham, vamos dizer assim, um ritmo mais acelerado, né? Então, já no princípio dos anos 50, no Rio de Janeiro, ele encontra e faz amizade com os artistas, todos jovens, né, daquela época, e é uma amizade que vai durar ao longo de todos os anos que morou nessa cidade. E lá ele encontra um ambiente mais, vamos dizer assim, propício para que pudesse, com maior liberdade, se envolver com a arte. E ele faz amizade, então, com o Ferreira Goulart, a Lígia Clark, o Hélio Oiticica, Lígia Pape, a Luísio Carvão. Só tem amigo assim, né? Que a gente não precisa nem comentar, né? Era a turma que, junto com ele, estava ali tentando prosperar, né? Prosperar no mundo da arte. E juntos, não como, vamos dizer assim, um grupo que caminha junto, mas eles tinham a sua independência como artista, como pensadores, mas tinham a mesma, acreditavam na mesma coisa, no sentido de que a arte é a manifestação livre do pensamento e não deveria ficar presa ao que até então era considerado, vamos dizer assim, propriamente arte naquela época, que tinha muita influência do que se fazia na Europa. E eles queriam romper com isso, com essa coisa muito acadêmica, muito cheio de, vamos dizer assim, regras que deveriam orientar uma pintura. Isso para eles era uma bobagem, porque não há regra na pintura. O artista é livre para bem definir o que ele quer fazer ali em frente daquela tela. Então, essa turma era o movimento mais assim jovem daqueles anos e levaram isso a um momento de muita importância para a arte brasileira quando fizeram o movimento da arte neoconcreta e abriram as portas para as gerações futuras. E o Amilcar participou disso como uma grande influência, né, dentro desse grupo. E em 1959, eles assinaram o Manifesto Neoconcreto, que foi publicado no Jornal do Brasil, com o texto do Ferreira Goulart. Ainda completando a resposta da sua pergunta, ele, quando começa a fazer as esculturas, ele faz utilizando o corte da chapa e soldando as partes. Então, é uma escultura de solda. Ele não tinha ainda descoberto a possibilidade da dobra do material. Uhum. Mas, em 1952, ele faz a primeira escultura com a experiência da dobra,
que é uma estrela, chamada estrela porque ela lembra uma estrela, e como era uma primeira experiência, ele fez a opção de utilizar um material mais maleável, mais flexível, para ver se aquela dobra ia mesmo dar certo ou não. Então, essa estrela é uma estrela feita em cobre, é a única obra que ele usou esse material ao longo de toda a sua vida, e ali ele teve a certeza de que isso ia dar certo, né? Essa escultura não é uma escultura grande, deve ter uns 40 e poucos centímetros, e ela então vai participar da segunda Bienal de São Paulo, em 53, onde ela ganha um prêmio. E a partir dali, ele continua ainda fazendo alguma coisa utilizando a solda, mas aos poucos vai percebendo que é possível dobrar o aço. Então, surgem as esculturas de corte e dobra. A estrela, na verdade, é uma escultura que só tem dobra, né? Ela não tem o corte. A gente teve a estrela aqui na nossa exposição, né? Na exposição aqui do Centro Cultural Unimed BH Minas, e era uma das mais, assim, as pessoas chegavam e iam direto nela, porque realmente ela é muito impactante, né? A daqui estava enorme, né? A estrela que participou da exposição tinha 2 metros, e então é uma escultura que ela tem a dobra, mas ainda não tem o corte. Um pouco mais para frente, aí quando ele define o processo com corte e dobra, aí surge a arte do Amilcar com todo o seu vigor, e é o que ele vai levar até o fim da vida fazendo as esculturas de corte e dobra, com algumas variações, né? Algumas nuances, algumas variações, mas foi isso. Rodrigo, eu queria que você falasse com a gente essa grande novidade que a Amilcar trouxe. Foi uma coisa que a gente conversou até antes da exposição, você me falou muito sobre isso, do que o Amilcar trouxe de novo, de frescor, para a arte mundial, né? Qual que é a diferença da arte do Amilcar para a arte que já acontecia, já era feita, especialmente nas esculturas? Para te responder, eu vou ter que voltar um pouco no tempo. Vamos voltar lá para a época de Michelangelo, e a gente vai observar como que os escultores trabalhavam naquela época. Como eu estou usando essa época como referência porque era assim que se fazia escultura até antes de Michelangelo e depois dele durante séculos. Então, como que se fazia escultura? O artista partia de um bloco de matéria. Esse bloco de matéria pode ser de pedra, de mármore, de material que for, ele já dá como ponto de partida o volume tridimensional ocupando o espaço. O artista vai retirando desse bloco tudo aquilo que não é a obra, tudo aquilo que não pertence à obra, e ao final desse processo, o que sobra é a escultura pronta e acabada, e assim eram feitas todas as esculturas daquele tempo, e muito depois disso também. Amilcar, ele cria uma grande novidade, que primeiro é o seguinte: ele dá um passo atrás nesse processo. Então, o ponto de partida do Amilcar não é um bloco já tridimensional, é uma chapa plana que não se sustenta no espaço. Então, ele cria, vamos dizer assim, não que isso fosse de propósito, mas esse processo dele acaba criando uma dificuldade a mais, porque aquela chapa não se sustenta, ao passo que os artistas que partiam de um bloco já têm uma matéria ali ocupando o espaço.
E o olhar, né, Rodrigo, assim, a partir do momento que o Amilcar olha para uma chapa plana e já consegue enxergar ali uma obra, né? Mas aí é porque ele parte da chapa plana e com dois gestos muito simples, né, de corte e de dobra, ele torce aquela chapa e corta, e aquela matéria que ocupava um espaço plano passa a ser tridimensional. E é um artista que, com essa novidade, escreveu o nome da história com grande importância. Então, assim, com pouca matéria, ele cria um volume. E isso nunca tinha sido feito antes, né? Então, essa é a grande, vamos dizer assim, novidade que a Milka de Castro trouxe e abriu portas para que muitos outros artistas viessem a fazer esculturas de uma forma completamente diferente. E assim, eu queria saber em que momento que ele percebeu que ele saiu do desenho e foi para as esculturas. E como que o desenho o ajudou a enxergar as esculturas? Se é que é correto falar que isso aconteceu. A partir do desenho ele já começou a ver as esculturas. Como é que isso, quando isso se deu e como isso se deu? Na verdade, ele nunca saiu do desenho, né? Eu vou tentar explicar isso melhor. Ele parou de desenhar o mundo, né? As paisagens, as montanhas, e começou a desenhar o pensamento. Então, assim, a maneira com que ele colocava, exercitava o pensamento sobre a sua obra era desenhando. Então, ele desenhava as esculturas, mas ele não desenhava a escultura já como uma obra tridimensional. Ele desenhava uns traços no plano do papel e depois, com a tesoura, ele decidia onde ia ser o corte, aonde ia ser a dobra, e fazia esses modelos das esculturas em cartolina. Isso bem lá atrás. Então, o desenho era o exercício de, vamos dizer assim, preparação para que aquela obra depois viesse a ser uma obra executada em aço, num tamanho maior e tal. Mas sempre tem um. O pensamento precisa, assim como a gente faz academia para exercitar o corpo, o pensamento precisa exercitar as conexões dos neurônios, senão você só pensa bobagem, entendeu? Então, então ele pensava, e a maneira de exercitar isso era desenhando. Então ele fazia isso. E na exposição que realizamos em homenagem aos 100 anos na Galeria do Minas, eu levei algumas esculturas de chapa mais grossa que ficavam naquela sala do fundo, e essas esculturas de chapa mais grossa, elas não têm dobra, elas são Uhum, cortadas nessa chapa mais espessa, sim. e na parede acima da bancada onde ficavam as esculturas, eu coloquei os desenhos em grafite, em lápis, que eram os projetos de escultura daquele tipo. Então, era ali o público podia ver o pensamento do artista e a obra realizada. É, o que era muito legal. Né, eu visitei a exposição 1000 vezes, assim, a gente via crianças percorrendo a galeria, né, quando a gente pôde abrir, foi um curto período de tempo que pudemos abrir, e as crianças ficavam muito empolgadas com essa coisa de poder algumas percebiam que aqueles desenhos estavam parecendo com o que estava ali, né, e isso é muito legal, essa coisa da tridimensionalidade da obra dele. Eu queria que você contasse uma história que você nos contou aqui,
que foi sobre o momento em que, da morte já de seu pai, em que ele entrou na sua obra, né, ali na Praça da Assembleia, que foi muito emocionante quando você contou isso. Eu acho que as pessoas vão gostar de ouvir esse momento tão bonito. Foi uma coisa realmente que foi bastante assim comovente, né? Porque Uhum. o velório tinha muita gente e durou muitas horas e não tinha sido nada combinado, não tinha sido nada planejado para que ocorresse o que acabou ocorrendo. E o que aconteceu, né? Aconteceu que quando terminou o velório e saímos para irmos ao enterro, algumas pessoas, alguns funcionários da Assembleia, algumas pessoas tinham conversado ali naquele momento, combinado alguma coisa, e naquela grande escultura, que é uma escultura que eles têm uma escultura de 4 metros e tem um vão enorme dentro dela. Então, o que eles fizeram? Eles cobriram a parte da escultura que cobre o chão com flores. Aquilo ficou coberto de flores. E os funcionários que carregaram o caixão passaram por dentro da escultura, por cima das flores, e foi um momento assim que, quando eu vi aquilo, eu assim fiquei muito emocionado, porque era o artista se despedindo do mundo, passando por dentro da sua obra, como se fosse assim uma missão cumprida, e me despeço de vocês aqui por dentro da obra que eu deixo como legado. Aquilo foi muito assim, muito tocante mesmo, muito emocionante. Assim, eu acho você contando já me emociona de pensar. Eu não me lembro, né, não que eu seja tão novinha, mas é muito legal a gente imaginar esse momento, essa despedida tão simbólica, né, Rodrigo. E depois, agora, a celebração dos 100 anos do seu pai, ano passado, foram várias exposições, sendo que eu acho que a nossa aqui, a do Centro Cultural Unimed BH Minas, foi uma das primeiras, correto? Foi. E eu fiquei muito feliz de ter feito a curadoria dessa exposição, porque um ano anterior à nossa mostra foi quando eu conheci essa galeria, que eu fiz uma visita para ver a exposição de um amigo e conheci a galeria e fiquei muito surpreso, porque é um espaço muito assim generoso e que permite muitas possibilidades de mostra. Aí, quando ocorreu de ser convidado para fazer a curadoria da exposição do meu pai dos 100 anos, eu fiquei muito feliz, porque eu ia realizar uma mostra num lugar que eu achei muito bacana, um lugar novo na cidade, assim, novo para mim, né, que eu não conhecia, e que eu vi a possibilidade de realizar uma coisa muito bacana, como de fato fizemos. E eu acho que essa exposição levou ao público, além da diversidade da criatividade do artista, porque a gente mostrou obras em aço, em vidro, em madeira, telas, desenhos em papel, em eucatex. Então, tinha uma diversidade do uso de materiais, mas, além disso, essa diversidade não era só para mostrar o que ele fez de diferente, era para mostrar a essência do artista nos diversos suportes que ele utilizou. E
eu aproveitei bastante aquela grande parede da galeria e eu pensei comigo, olha, já que eu tenho uma parede desse tamanho, eu vou levar uma obra que nunca foi vista, que nunca saiu do Instituto, que era aquela tela de 8 metros que ficou colocada ali naquela grande parede de uma maneira muito bacana e eu fiquei muito feliz com essa exposição. Olha, eu vou te falar que a gente também ficou muito feliz com essa exposição. Foi uma exposição muito, muito, muito bonita. E eu queria que você explicasse para a gente como é que foi, né, a da grande tela você já falou, que foi, né, na hora que você viu a parede, mas a escolha das outras obras. Como é que foi essa linha curatorial para você? Como é que foi desenhado isso? Bom, eu tinha um espaço físico que delimitava aquilo que eu poderia colocar dentro da mostra. Eu sabia que eu tinha paredes generosas e eu comecei a pensar na parte de parede a partir daquela tela de 8 metros. Então, meu ponto de partida foi aquela tela e eu fui escolhendo outras que tivessem também a mesma força, mas um diálogo com aquela obra. E a partir daí eu consegui, vamos dizer assim, montar a parede do lado direito, onde ficava a tela de 8 metros, e do outro lado eu quis levar algumas telas onde ele expressava um pouco de ousadia no uso do prateado, no uso da tela preta com uma linha azul bem fina embaixo. Então, um pouco de ousadia do artista em se arriscar na pintura, que ele mesmo dizia não ser ele um pintor, porque ele era um escultor. E é claro que ao centro do salão eu queria ocupar com as esculturas, mas não colocadas de um jeito de qualquer jeito. Eu queria que elas tivessem uma linha, e eu coloquei elas em linha no centro do salão, e o objetivo disso era fazer com que o público, ao percorrer a exposição, tivesse a oportunidade de ver uma obra de cada vez. Sim. E entender, com essa maneira de fazer a montagem, o diálogo que as esculturas têm umas com as outras, porque partem de um mesmo pensamento, e como que as esculturas de corte e dobra, apesar de serem feitas de um material pesado, que é o aço, na hora que você corta e dobra, surge dentro delas um espaço vazio que é preenchido de luz. Então, você percorrendo a galeria, você ia vendo a luz em diferentes ângulos, penetrando por dentro das obras. E essa foi a ideia, o fio condutor da curadoria. E na sala do fundo, a minha ideia foi criar ali um ambiente mais intimista, onde eu tinha lá os desenhos em grafite, que eram projetos de escultura, esculturas menores na bancada, e aqueles lindos trabalhos em Eucatex, que são trabalhos pequenos, de muita cor, e aquela escultura de madeira que dá um aconchego ali naquele ambiente. E assim foi, e eu fiquei muito feliz de ter realizado esse trabalho, não só pelo fato de que é uma homenagem ao meu pai, mas porque foi um trabalho de uma curadoria buscando o máximo do melhor possível
e acabou dando muito certo, e eu fiquei muito feliz com isso. Deu muito certo. Eu falando por mim, foi uma das exposições que eu achei mais lindas aqui, aqui no Centro Cultural Unimed BH Minas. E a gente teve também a, aquela coisa, a pandemia é ruim, mas ela trouxe algumas possibilidades. Como, por exemplo, era para essa exposição ter acontecido em abril de 2020, né? E a gente teve que ir, né, protelando até que conseguimos abri-la em novembro, abrir a exposição em novembro, mas a gente pôde colocar ali fora, plotada, essa tela de 8 metros, né? A gente colocou, acredito que foi em agosto, né? A gente conseguiu plotar essa tela de 8 metros lá fora, no nosso vidro aqui na Rua da Bahia, e também colocar uma obra do seu pai, uma escultura do seu pai ali fora. Então, ela trouxe, né, a pandemia acabou nos trazendo essa possibilidade. E aí, o que que você me fala disso? Acabou que mais pessoas puderam ver, né? Estava fechado, mas acabaram vendo a obra de seu pai em mais um ponto da cidade. Isso, e eu acho que isso foi. Eu acho isso muito positivo, porque você tira a arte de dentro do salão, vamos dizer assim, e leva para conviver com o público que passa de ônibus, o público que passa na rua, a turma que está saindo do trabalho, as pessoas que trabalharam o dia inteiro, passam ali, no ônibus para, aí ele olha pela janela e tem a oportunidade de ver uma grande obra de Amilcar de Castro plotada no vidro e uma escultura de 3 metros na calçada. Então, isso é muito positivo, é muito democrático e eu acho que as obras de arte, quando elas ocupam o espaço público, elas cumprem o seu papel de levar para as pessoas a oportunidade de conviver com a arte, e o que é espetacular, porque não podemos acreditar que a arte deve ficar enclausurada nos museus com acesso restrito de parte da população. Então, quanto mais a gente puder ocupar de forma inteligente os espaços públicos com arte, melhor vai ser a contribuição que a gente faz para a sociedade. E era tão legal a gente ver as pessoas passando, olhando, né? Gente, porque era uma coisa, 8 metros. Aqui embaixo, na galeria, era 8 metros, ali era muito mais, né? Ampliado, né? Era muito, muito bonito ver mais uma obra do Amilcar aos nossos olhos, né? De forma gratuita e tão leve, né? A gente passar pela rua e poder ver, contemplar uma obra de arte dele. E agora, indo por esse caminho da democratização, agora a gente vai colocar o, o catálogo da exposição em formato PDF no site do Minas Tênis Clube. Me fala um pouquinho primeiro do catálogo, né? Você viu o catálogo, o que que você achou, o que que você fala, nossa página tal, me fala o que que você acha de mais legal nesse catálogo. E sobre essa ação, né, da gente poder colocar isso disponível para todo mundo. É uma nova forma de visitar a exposição, você concorda? Claro, porque é claro que eu concordo, porque a exposição é um evento com início e fim. Então, ela acaba, ela é desmontada, as obras vão embora, e se você não faz um registro do que foi realizado, aquilo se perde no tempo e vai ficar apenas na memória de alguns que conseguiram visitar a mostra. O registro do que foi feito em catálogo, eu acho muito importante, porque é uma maneira de que pessoas que não tiveram chance de visitar a exposição possam ver o que foi feito. Pessoas que tiveram a chance de visitar possam olhar de novo e relembrar o que foi feito. E você pode divulgar a arte, a exposição com as imagens e os textos do catálogo para aqueles que querem ter acesso a informações com finalidades
estudar o artista, ou estudar a arte, ou aprender um pouco sobre Amílcar de Castro, ou sobre a arte neoconcreta, ou, enfim, é também uma coisa que você dispõe de um material para não só para o público interessado na arte em si, mas também na cultura. Então, o catálogo eu acho muito importante. E o catálogo virtual online é uma das maneiras modernas que a tecnologia nos proporciona de multiplicar em muito os acessos à informação do catálogo, porque milhares de pessoas, milhões de pessoas, se quiserem, terão acesso ao que a gente está produzindo no catálogo, que seria impossível só com um catálogo físico impresso em papel. Uhum. Eu achei, respondendo aqui rapidamente, concluindo a sua pergunta, eu achei o catálogo muito bacana. Eu achei que foi um time, né? Um time de primeira linha que realizou aquilo, as fotos do Eduardo e o projeto gráfico da Lúcia e a turma dela. Eu achei que foi assim, ficou tudo muito bom à altura do que eu esperava. Do que foi a exposição, né? Porque a exposição foi uma exposição muito bonita. Agora, uma coisa que tem no catálogo, estava também na exposição, que a gente não falou, alguns poemas do Amilcar, né? Seu pai também era poeta. Vamos falar um pouquinho dessa vertente de Amilcar? Isso aí era uma coisa assim que ele foi criando hábito ao longo da caminhada da vida. Então, no começo, ele não escrevia, lá nos anos 50, nos anos 60, ele não escrevia coisas assim que ele passou a escrever depois. E quando ele começou a escrever e queria terminar um poema, aquilo virava uma tipo assim uma obsessão. Então ele pegava uma folha de papel e escrevia em pé, em cima da escrivania, nem sentar ele sentava. E era uma coisa assim meio obsessiva, porque então o poema ficava pronto, né? Vou te dar um exemplo. Aí, no dia seguinte, ele lia aquilo e falou: não, isso aqui precisa melhorar. Mas ele não melhorava só aquela parte. Para corrigir uma palavra, uma frase, ele reescrevia o poema de cabo a rabo. Então, assim, eram folhas e folhas de papel até que se chegasse à versão final daquele poema. Diferente, muito diferente do pai dele, meu avô, que era um excelente datilógrafo. Então, assim, eu era garoto, devia ter 7 anos, e eu ficava assim espantado de ver a velocidade que meu avô trabalhava naquela Remington que ele tinha, que era a máquina de escrever que fazia até chover. E meu pai não tinha a menor habilidade com as tecnologias, né? Então ele podia digitar isso e corrigir só aquela parte, mas ele não tinha habilidade em lidar com essa parte de tecnologia. Então ele escrevia tudo à mão, entendeu? Uhum. E assim ele escreveu muita coisa e cada vez eu acho que com maior profundidade na maneira de expressar o que ele pensava e o que ele queria dizer com aqueles poemas. Sei que não quero contar a história dos espaços já construídos. Por mais ontens que se guarde, mesmo por amor ou saudade, não faremos amanhecer jamais. Gostaria sim
de mostrar o espaço ainda não visto, o espaço reinventado de assombros e sem alarde, mas que se mostra novo, sempre novo. Nada é mais vulgar que o espaço, nem nada mais vivo quanto a luz. Quando a descoberta se faz sentir, é no presente que antecipa o futuro, mesmo no tempo que se armam as forças para desvendar a forma clara. Creio. Tenho fé na forma que não deixa resto, que estampa e cala, como a fala do poeta, que em silêncio contém o mundo. Amílcar de Castro. A gente pode falar que o Amílcar era uma pessoa que queria se expressar, né? Tentou não, fez por meio tanto das artes plásticas e também por meio da literatura. A gente pode afirmar isso? O artista, não só ele, mas o artista é um ser que quer, de alguma forma, se comunicar com o mundo. E para ele atingir esse objetivo e ser considerado um artista, é preciso que ele crie uma linguagem. Todo artista tem a sua linguagem, o seu DNA, o jeito com que ele lida com a música, ou a pintura, ou a escultura, ou a literatura, enfim. E o Amilcar, com certeza, criou a linguagem dele, que é própria da sua experiência como ser humano na Terra, né? Cada experiência é do indivíduo, e o artista ele não produz uma obra coletiva, não é um time de vôlei, o artista é um trabalho ali que ele está expressando a sua individualidade como pessoa, né? Rodrigo, para a gente encerrar, me fala como que você acha que a Milka estaria produzindo hoje? Como que seria ele nesse momento que a gente está vivendo mesmo, desse momento de isolamento, de pandemia, e também como que ele se expressaria? Seria mais pela literatura? Seria pelos desenhos? Pela escultura? O que que você acha que ele mostraria para a gente? E qual que é o principal legado dele para você e para a sociedade, para a história da arte? Olha, eu vou começar respondendo pelo final. Eu acho e eu acredito que o maior legado de Amílcar de Castro, como artista e como ser humano, que nos deixou e estamos aqui homenageando o seu centenário, é a expressão da liberdade como assim, característica de vida, não uma liberdade irresponsável. Ao contrário, é a liberdade de você acreditar em si mesmo e, com essa força, com essa vontade de seguir o seu caminho na vida, acreditar que você pode fazer, você pode conquistar. Então, eu vi toda a trajetória do meu pai ao longo de toda a minha vida, sempre me falando que ninguém pode ser que ninguém acredite em você, não tem a menor importância, mas você tem que acreditar em si, porque só assim você vai alcançar a liberdade de ser quem você é. Então, esse é o legado que eu acho que ele deixa como artista, que sempre acreditou, desde a primeira escultura lá dos anos 50 até a última, ele acreditou que a sua arte era a arte que valia a pena ser feita e nunca abandonou esse caminho, por mais percalços e dificuldades que ocorreram ao longo dessa trajetória. Amílcar era uma pessoa imprevisível, né? Uhum. Ele tomava decisões muito diferentes das pessoas, vamos dizer assim, normais, né? Ele não era muito normal
Então, falar para você o que ele estaria fazendo hoje é de difícil, é uma especulação, né? É. Mas eu acho com certeza que ele estaria fazendo de tudo um pouco, escrevendo, pinturas, pintando e levando a sua arte sempre como uma maneira de expressar a própria vida. Ele dizia que, para ele, vida e arte eram a mesma coisa, porque uma não existe sem a outra. Uhum. Então, ele ia estar fazendo da sua arte a sua vida, da sua vida a sua arte, como ele sempre fez ao longo de todos os anos que tivemos o enorme prazer de conviver com ele. É. Brindemos então a Amilcar e brindemos a arte, não é isso? Rodrigo, muitíssimo obrigada por essa conversa conosco. Eu acho que todo mundo depois aqui vai correr para baixar o PDF desse catálogo, porque ele está lindo. Muito obrigada por nos apresentar, por nos contar mais um pouco da obra e da vida de Amilcar de Castro. Mais uma vez, também agradeço a oportunidade que eu tive de realizar esse trabalho junto com vocês todos da Galeria Minas, contando com todos os apoiadores e os patrocínios que tivemos. E para mim foi um momento muito importante, de muita alegria, de ver o resultado final que foi possível alcançar. Eu acho que foi uma homenagem à altura do artista, e eu agradeço a todos que me ajudaram a realizar esse trabalho. Nós que agradecemos. Muito obrigada e um abraço para você. Agora, todos podem entrar no site do Minas Tênis Clube e baixar o catálogo da exposição Amilcar de Castro Matéria e Luz, que celebrou 100 anos de Amilcar, um dos mais importantes artistas da história da arte mundial. Boa noite.